Agora vamos tratar exatamente do que está acontecendo no Irã. Um dia o presidente Donald Trump disse que a guerra vai acabar, no outro dia não é bem assim, né? Pelo contrário, a escalada de tensão aumenta, a imprevisibilidade, o cenário de imprevisibilidade e de dificuldade de fazer qualquer prognóstico sobre o desfecho ou o andar dos ataques e da operação no Irã voltaram a provocar a alta do petróleo, que não voltou lá para a casa dos $100, mas ainda assim há um ambiente de muita imprevisibilidade. Diante disso, com uma nova escalada de subida dos preços do petróleo, a Agência Internacional de Energia decidiu fazer a maior liberação de reservas de petróleo da história para estancar um pouco a disparada nos preços dos combustíveis, que já atinge países, especialmente Europa, Estados Unidos, e há decisões, enfim, sendo tomadas na tentativa de fazer esse estancamento. A gente vai a Washington com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que chega com as atualizações. Mariana, boa noite para você, bem-vinda. O Irã está soltando alertas e os Estados Unidos também, ou seja, o conflito não demonstra que está no final. Não, Thaís, são informações extremamente preocupantes que vêm chegando durante toda esta quarta-feira. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. O Comando Militar do Irã afirmou que o mundo deve se preparar para o barril de petróleo a $200, $200 por barril de petróleo. Isso enquanto o Irã segue os ataques contra Israel e países vizinhos, e Israel também, como a gente viu agora, né, esses ataques contra o Líbano, dos quais você falava agora, Thaís. Enquanto isso, Donald Trump aqui nos Estados Unidos continua dando afirmações completamente contraditórias sobre o final da guerra. Agora, analisando os discursos mais recentes dele, ele parece estar querendo arrumar ali, preparar o terreno para que os ataques dos Estados Unidos parem em algum momento. Donald Trump disse em uma entrevista ao site Axios que quando ele quiser, esses ataques vão parar e que é ele quem vai decidir quando é que a guerra vai acabar. Agora, Thaís, não são só os Estados Unidos que estão envolvidos nisso, muito pelo contrário, como a gente tem visto cada vez mais agentes entrando nessa guerra, os iranianos dizendo que na verdade a guerra vai acabar quando eles quiserem e fazendo essa ameaça de impactar o mundo todo, né, com essa questão dos preços, os preços dos barris de petróleo. A Agência Internacional de Energia concordou com essa liberação histórica de 400 milhões de barris de petróleo, a maior intervenção desse tipo, a maior desde 2022, a maior tinha sido em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e aí a agência concordou com a liberação de 182 milhões de barris de petróleo, mas se trata de um alívio temporário, Thaís. A gente sabe que isso traz uma série de desafios logísticos e que o mercado pode absorver todo esse petróleo muito rapidamente. Então, para resolver mesmo essa questão, só com o alívio das tensões. E a gente não tem nada indicando para esse alívio, apesar de Donald Trump seguir dizendo que quando ele quiser a guerra acaba, dizendo também que é seguro que os petroleiros andem ali pelo Estreito de Hormuz. Donald Trump afirmou hoje que é seguro que os navios deveriam sim transitar pelo Estreito de Hormuz, mesmo em meio a esse contexto extremamente complicado, com o Irã fazendo ameaças, dizendo que está colocando minas ali no Estreito de Hormuz. Donald Trump visivelmente impactado, né, porque agora está sentindo os impactos da guerra aqui nos Estados Unidos na forma do aumento dos preços, segue dizendo que não há um grande problema, né? Ele oscila, tem horas que ele diz que esse é um problema temporário, mas que vale a pena enfrentar esses preços altos para resolver uma questão de segurança nacional, que é muito grave para os Estados Unidos, e tem horas que minimiza a questão dizendo que não, dizendo que o Estreito de Hormuz está muito seguro para que os navios passem, enquanto o Irã continua com essas ameaças e enquanto o próprio Comando Militar dos Estados Unidos pede para que os iranianos fiquem longe de portos com a marinha iraniana e dizem que até mesmo portos civis podem ser alvos de guerra legítimos em meio a tudo que está acontecendo nesse conflito. Ou seja, Donald Trump sendo contraditório aqui nos Estados Unidos, mas cada vez mais tentando minimizar, né, o que está acontecendo, afinal de contas ele
ele sente muito aqui nos Estados Unidos esses impactos da guerra lá no Oriente Médio e, enquanto isso, sinalizações de um agravamento, né, da situação, de uma piora da situação e nenhum sinal de realmente de alívio para esse conflito, Thaís.